A paz do Senhor, amados. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 47 e 48. Vamos ler as palavras do Senhor Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre areia, sem alicerces. No momento em que o rio deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Mas, irmãos, nesse texto nós vemos dois tipos de pessoas. Nós vemos dois tipos de pessoas. Uma que ouviu e praticou a palavra, cavou bem fundo e não foi abalada. A outra que ouviu e não praticou a palavra, sem alicerce, teve grande ruína. Se gastarmos tempo para fazermos a casa, o resultado será duradouro. Devemos cavar, sim, devemos cavar até a rocha. Temos que chegar em Cristo Jesus como nosso tudo. Temos que chegar em Cristo Jesus como a rocha, como centro de toda a nossa vida. Temos que cavar. Temos que arrancar tudo que é nosso, e vou enfatizar, temos que cavar. Temos que arrancar tudo que é nosso, temos que limpar nossas vidas de tudo que não vem do nosso Deus. Cristo Jesus, o nosso Deus que se fez carne, não nos disse que veio para nos trazer uma verdade. Cristo Jesus, ele disse: eu sou a verdade. Cristo Jesus não veio trazer uma religião. Cristo Jesus não veio trazer uma denominação. Cristo Jesus não veio trazer uma filosofia ou um monte de regras ou um código de conduta. Ele veio trazer Ele mesmo. Ele veio como nosso pão. Ele veio como nossa água. Ele veio como nosso alimento. Ele veio como a nossa ressurreição. Ele veio como a nossa vida e vida eterna. Cristo Jesus existia antes de todas as coisas. Muitos pensam que Jesus é um ser que nasceu em Belém, da Judéia. Mas isso não é verdade. Cristo Jesus existia muito antes de nascer em Belém. Não como homem, mas como a palavra de Deus, como o Verbo de Deus. O Verbo nunca foi criado, ele era Deus e sempre existiu, e foi ele quem criou todas as coisas. Ele, Cristo Jesus, o próprio Deus, teve um viver perfeito nessa terra, manifestou Deus a todos os homens e fez coisas grandiosas, as quais nenhum homem fez. Morreu pelos nossos pecados e nos tornou justo diante de Deus. Ao ressuscitar ao terceiro dia após sua morte e morte de cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades e as nossas doenças, e recebemos o Espírito que dá vida, o Espírito que se dispensou para dentro de todos aqueles que nele creem. Sendo assim, Cristo Jesus foi exaltado e recebeu
todo poder e toda autoridade. Amados irmãos, que dia tremendo foi aquele quando Pedro se levantou e disse: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As nossas Bíblias ainda ensinam que Ele, Cristo Jesus, o Senhor da glória, Ele voltará. O Senhor Jesus virá. Ele virá para arrebatar a sua igreja. Ao soar da última trombeta, Ele virá para arrebatar o seu povo. Ele virá para julgar as nações. Cristo Jesus virá para acorrentar Satanás por 1000 anos. E Cristo Jesus virá para estabelecer o seu reino. O reino eterno do nosso Deus triunfará para a glória de Deus Pai. Amado, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. E vamos cavar. Vamos limpar tudo que não seja Cristo Jesus em nossas vidas. E o mais o Senhor fará para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. A paz.